É possível que a história dos Homens de Preto, as misteriosas figuras que se tornariam um assunto de fascinação nos círculos de conspiração de OVNIs e eventualmente invadiriam a cultura popular dominante, possa ser rastreada até um dia, 27 de junho de 1947. É bem possível que tudo começou com um homem, um menino e um cachorro em um barco. Enquanto a história continua, Harold Dahl estava em uma missão de conservação em Puget Sound, na costa leste da ilha Morey, Washington, coletando toras quando viu 6 obstáculos em forma de rosca cerca de meia milha acima de seu navio. Logo, um deles caiu quase 1.500 pés, seguido por uma explosão de fragmentos de metal, alguns dos quais atingiram o braço do filho de Dahl, Charles, bem como o cão doméstico que não sobreviveu. Dahl usou sua câmera para tirar algumas fotos do avião, que mais tarde ele mostrou a seu supervisor Fred Crisman. O cético Crisman voltou à cena para se encontrar e viu um avião estranho com seus próprios olhos. Na manhã seguinte, Dahl foi visitado por um homem de terno preto. Eles acabaram indo a um restaurante local, onde o homem contou em detalhes o que Dahl acabará de experimentar. De acordo com um livro publicado pelo autor Gray Barker em 1956, o homem disse: "O que eu digo prova que sei mais sobre sua experiência do que você quer acreditar." Dahl foi instruído a não falar sobre isso. Se ele fizer isso, coisas ruins acontecerão. Até hoje, o chamado incidente da Ilha Murray continua a alimentar as teorias da conspiração, embora depois que Dahl e Crisman admitiram, uma investigação do governo dos Estados Unidos tenha considerado isso uma farsa. Em particular, por causa da série de mangás e da popular trilogia de filmes, a menção de homens internos pretos vai evoluir para uma obsessão-chave para entusiastas de OVNIs e se espalhar na cultura pop americana. Entre todas as diferentes encarnações, o Homem de Preto, MIB, geralmente tem um propósito principal: impedir que testemunhas vejam fenômenos sobrenaturais estranhos. Quase sempre usam ternos pretos, óculos escuros e chapéus, dirigem carros pretos e chegam em grupos de 2 ou 3. Algumas pessoas os descrevem como agentes do FBI, enquanto outras pensam que os MIBs têm aparências estranhas e, às vezes, características sobrenaturais, como olhos brilhantes e pele estranha. Então, como vamos de Harold Dahl para Will Smith? A história vai desde a reportagem inicial ao conto popular, à história em quadrinhos e ao filme atual. Ilustra como o mito mudou. Quando o primeiro filme do Homem de Preto foi lançado, Phil Barton do The New York Times, Phil Patton, escreveu: 1997. Esse processo não é diferente do jogo infantil do telefone, ou da inovação por meio do mal-entendido, do crítico literário Harold Bloom. Para manter a analogia do telefone, a primeira ligação foi para Kenneth Arnold, que era um piloto que testemunhou seu voo não identificado perto de Mount Rainier, Washington, em 24 de junho de 1947. Coisas. Embora tenha ocorrido 3 dias após o incidente na Ilha Murray, foi o primeiro avistamento amplamente relatado, e foi escrito em um relatório do governo sobre o disco voador, em 1949, que provocou uma sensação de disco voador. O relatório afirma que Dahl e Crisman entraram em contato com uma revista de Chicago na tentativa de vender sua história, e o editor da revista então contatou Arnold, esperando que ele pudesse ajudar a verificar seu relato. Arnold então convocou 2 oficiais da inteligência do exército, 2 para ajudar na investigação da reclamação de Dahl e Crisman,
de acordo com o relatório. Em julho de 1947, 2 oficiais da inteligência, 2 do exército vieram investigar. Depois de partir em seu B-25 no dia seguinte, o avião pegou fogo e caiu, matando os 2 oficiais e não fazendo nada para acalmar os conspiradores de OVNIs. Mas a história da Ilha Maury ganhou pouca atenção na comunidade OVNI até o livro de Barker de 1956, no qual ele escreveu sobre seu arquivo no caso da Ilha Maury, que consistia em grande parte dos escritos de Ray Palmer, o editor da revista de Chicago referido no relatório. Barker passou a conectar os pontos entre o homem que usava um terno preto, que levou Dow para o café da manhã, e 3 homens vestidos de forma semelhante que supostamente visitaram um jovem entusiasta de OVNIs chamado Albert K. Bender em 1953. Foi Bender quem, quase sozinho, deu início à praga dos homens de preto, assim como Arnold inaugurou a era do OVNI, escreveu o ufólogo Nick Redfer em seu livro The Real Man in Black. Mas foi o livro de Barker que contou a história de Bender, apresentando assim o conceito de MIB a um público muito mais amplo. Ainda tem um legado importante, disse Robert Schaeffer, um pesquisador de OVNIs. Antes de sua publicação, ninguém fora de um grupo muito restrito de assinantes de boletins de discos voadores jamais ouvirá falar de Bender ou de seu MIB. Barker descreveu os visitantes de Bender como 3 homens internos pretos com expressões ameaçadoras em seus rostos. 3 homens que atacam você e fazem certas exigências. 3 homens que sabem que você sabe o que os discos realmente são. Bender, em seu próprio livro de 1962 Flying Saucers and the Tree Men, descreveu o MIB em uma linguagem muito mais assustadora. Eles flutuavam cerca de 30 centímetros do chão. Pareciam clérigos, mas usavam chapéus semelhantes ao estilo umbu. Os rostos não eram claramente discerníveis, pois os chapéus os escondiam parcialmente e os protegiam. Os olhos de todas as 3 figuras de repente se iluminaram como lâmpadas de lanterna. Eles pareciam queimar em minha alma enquanto as dores acima dos meus olhos se tornavam quase insuportáveis, escreveu Bender. Barker iria escrever vários outros livros relacionados ao paranormal e UFOs, incluindo 1970 The Silver Bridge, que ajudou a espalhar a história de outra figura paranormal popular, a criatura conhecida como Mothman. Mas quanto de sua escrita foi feita de boa fé tem sido questionada por muitos na comunidade de pesquisadores de OVNIs. Barker deixou claro para mim que não levava o MIB ou o Mothman muito a sério, disse Schaeffer, que se correspondia com Barker ocasionalmente. No entanto, ele acreditava que ainda havia algo misterioso sobre toda a coisa OVNI e paranormal.